Estamos nos reestruturando para maximizar o valor para os acionistas, anunciou ele em nossa breve reunião. Seu cargo será eliminado com efeito imediato. Meu nome é Clayton Hake. Por 14 anos, construí a divisão leste da Nortrize Apparel do zero até transformá-la em sua unidade de alto desempenho. Não com apresentações chamativas ou jargões corporativos. Com confiança, consistência e trabalho honesto. Lidei com nossas principais contas pessoalmente, conhecia suas preocupações, suas famílias, suas peculiaridades. Construí relacionamentos que me renderam 4,2 milhões de dólares em contratos anuais. O novo CEO, Brandon, estava conosco há exatamente 8 semanas. Harvard Business School, corte de cabelo raspado, terno sob medida. Ele nunca me perguntou sobre nosso relacionamento com os clientes. Nunca perguntou como tínhamos crescido 18% ano a ano, enquanto outras divisões estagnavam. Nunca me perguntei por que a Suncoast Financial e a Vector Properties, nossas duas maiores contas, me solicitavam especificamente para ligações trimestrais. Quando a segurança me acompanhou até meu escritório para arrumar minhas coisas, percebi que Alicia, do RH, não conseguia me olhar nos olhos. Ela estava lá há 15 anos, mais tempo do que eu. O CFO, Thomas, passou por mim e voltou. Clayton, ele começou, mas se conteve. Ele apenas me deu um tapinha desajeitado no ombro e continuou pelo corredor. Fiz as malas em silêncio. Fotos de família. O troféu de pesca que a equipe da Vector Properties me deu depois do nosso retiro da empresa. O bilhete escrito à mão por Diane, da Sunost, me agradecendo por apressar o pedido quando o chefe dela estava em apuros. 14 anos cabendo em uma única caixa de papelão. Acenei respeitosamente para a segurança. Caminhei até o meu carro sem drama ou ameaças. Pelo retrovisor, observei a torre de vidro encolher enquanto eu arrancava. Pela primeira vez em 14 anos, não senti o peso de 30 funcionários e milhões em contratos sobre meus ombros. Isso deveria ter sido libertador. Em vez disso, pareceu errado. Comecei na Nortrize quando eles ainda operavam em um depósito em Charlotte. Naquela época, estávamos apenas tentando fechar contratos corporativos uniformes com bancos regionais e empresas de saúde. A divisão leste estava sangrando dinheiro quando me contrataram. Eu tinha 9 funcionários e uma ordem para consertá-la ou a fecharíamos. Ao longo desses 3 primeiros anos, dirigi pessoalmente até todos os clientes em potencial num raio de 160 quilômetros. Aprendi sobre os pontos fracos deles com os fornecedores atuais. Entregas atrasadas, controle de qualidade ruim, dimensionamento inconsistente. Resolvi tudo isso. Minha equipe cresceu para 15, depois para 25 pessoas. Mudamos para um escritório melhor. Promovi Janice do atendimento ao cliente para a gerência de contas quando vi como ela lidava com clientes difíceis. Contratei Keith recém-saído da faculdade de design quando ele me mostrou modelos que resolviam problemas que nem sabíamos que tínhamos. Meu filho Dylan tinha 12 anos quando comecei na Nortrize. Agora ele tem 26 anos e trabalha como arquiteto em Seattle. Minha esposa Jennifer me apoiou em todas as madrugadas, em todas as emergências de fim de semana, em todas as vezes que precisei voar para salvar uma conta. É construir algo que vai durar. Eu contava a ela. Ela acreditou em mim. 3 CIOR passaram pela minha gestão. Cada um valorizava o que havíamos construído. A empresa passou de player regional para concorrente nacional. Minha divisão liderou consistentemente em crescimento e retenção. A fusão do ano passado mudou tudo. O Kestrel Group nos comprou e instalou seu próprio conselho. No início, não me preocupei. Os números falam por si nos negócios. Mas as rachaduras começaram a aparecer. Brandon Kerr chegou com seus especialistas em eficiência em planilhas. Eles não entendiam os relacionamentos que mantinham tudo unido. Nas reuniões, falavam sobre custos de aquisição de clientes, mas nunca sobre relacionamentos com clientes. 2 semanas antes da minha demissão, Brandon pediu um relatório de todas as contas principais. Compilei tudo: valores de contratos, datas de renovação, oportunidades de crescimento. O que não incluí, porque não dá para quantificar em uma planilha, foi como comparecia ao funeral do pai do diretor de compras da Suncoast. Como inspecionei pessoalmente o primeiro grande pedido da Vector às 2 horas da manhã para garantir que tudo estivesse perfeito para implementação em toda a empresa. Quando o assistente de Brandon agendou nossa reunião para apenas 10 minutos, eu sabia que já tinha visto isso acontecer com outras pessoas. Só nunca pensei que aconteceria comigo. Na manhã seguinte à minha demissão, sentei-me em meu escritório em casa olhando para o celular. Nenhuma mensagem do trabalho.
Trabalhos anteriores. Jennifer me trouxe café e apertou meu ombro. O que você está pensando? Ela perguntou. Eles não entendem o que fizeram, eu disse. Eu não estava com raiva. Foi isso que mais me surpreendeu. Senti uma clareza estranha que não sentia há anos. Abri meu laptop pessoal e olhei meus contatos. Não o banco de dados da empresa, mas meus próprios registros, nomes, números, e-mails pessoais. 14 anos de conexões genuínas. A primeira ligação veio às 9h30. Diane, da Suncoast Financial. Clayton, acabamos de receber um e-mail em massa sobre mudanças organizacionais na Northrise. Por favor, me diga que você não foi afetado. Respirei fundo. Fui demitida ontem. O silêncio falou por si. Quem vai assumir as contas? Ela perguntou finalmente. Não disseram. Presumo que seja um dos novos membros da equipe de Brandon. Outra pausa. Temos a renovação do nosso contrato em 6 semanas. Eu sei, Clayton. Preciso ser franco. O conselho só aprovou a permanência na Northrise da última vez por sua causa. O preço era mais alto do que o da concorrência, mas você sempre cumpriu o prometido. Sempre resolvia problemas antes que se tornassem problemas. Não respondi imediatamente. Ao fundo, eu podia ouvi-la batendo a caneta na mesa, um hábito que tinha ao tomar decisões difíceis. Preciso falar com a minha equipe, disse ela finalmente. Posso retornar a ligação neste número? Claro. Depois de desligar, desci as escadas e sentei-me à mesa da cozinha. Jennifer estava preparando o almoço. Você está bem? Perguntou ela. Concordei com a cabeça. Acho que ficarei. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Keith, meu líder de design na Northrise. Brandon ligou para uma reunião de emergência, perguntou sobre as informações de contato do cliente para suas contas. Ninguém está lhe dando respostas diretas. O que está acontecendo? Desliguei o telefone sem responder. Mais tarde naquela tarde, Harold, da Vector Properties, ligou. Depois Michael, do Eastern Bank. Depois Stephanie, da Bright Healthcare Systems. As conversas seguiram o mesmo padrão. Choque com a minha saída, preocupações com o futuro, perguntas sobre seus contratos. Fui honesto com cada um deles. Não falei mal da Northrise nem do Brandon. Simplesmente respondi às suas perguntas. Sim, eu tinha sido demitido. Não, eu não sabia do plano de transição. Sim, eu estava considerando minhas opções para o futuro. À noite, eu tinha 5 ligações perdidas de Brandon Care. Não as retornei. Naquela noite, abri meu laptop e criei uma planilha própria, não de clientes ou contratos, mas de possibilidades, empresas que tentaram me recrutar ao longo dos anos, concorrentes que poderiam valorizar alguém com minha experiência e conexões, até mesmo a opção de abrir minha própria empresa de consultoria. Por 14 anos, construí pontes para Northrise Apparel. Agora, eu tinha que decidir se as queimava ou construía novas para mim. Escolhi a segunda opção. 3 dias após minha demissão, as mensagens de texto de Brandon viraram ligações. Deixei que fossem para a caixa postal. No 4º dia, finalmente atendi. Clayton, precisamos conversar, disse ele, com a voz mais firme do que na nossa última reunião. Algumas preocupações surgiram com várias contas importantes. Tenho certeza de que sua equipe pode lidar com isso, respondi. É exatamente isso. A Suncoast está ameaçando cancelar o contrato. Estão dizendo que só trabalharam conosco por sua causa. Observei um cardeal pousar no alimentador do lado de fora da minha janela. Essa é uma decisão deles. Olha, talvez estejamos indo rápido demais com essas mudanças de reestruturação. O conselho está preocupado com o potencial impacto na receita. Poderíamos discutir um acordo de consultoria para ajudar na transição. Por um momento, considerei a possibilidade. Um trabalho de consultoria seria dinheiro fácil enquanto eu pensava no meu próximo passo. Mas havia algo de estranho na mudança repentina de ideia dele. Agradeço a oferta, mas preciso de um tempo. Vou pensar a respeito. Naquela tarde, encontrei Jerry Campbell para um café. Ele havia sido CFO da Northrise antes da fusão e também havia sido demitido. Ele ainda tinha amigos na empresa. O Brandon está em pânico total, disse Jerry, mexendo o café. Aparentemente, a Suncoast e a Vector enviaram cartas formais indicando que não renovariam seus contratos. Disseram por quê? Perda de pessoal-chave de relacionamento, instabilidade na liderança, praticamente o jargão corporativo, pois só confiávamos em Clayton. Assenti,
sentindo uma estranha mistura de validação e preocupação com a minha antiga equipe. Tem mais, continuou Jerry. Brandon disse à diretoria, vocês estão sabotando a empresa, ligando para os clientes e mandando eles saírem. Coloquei meu copo na mesa. Não mandei ninguém fazer nada. Atendi às ligações e respondi honestamente. Não é assim que o Brandon está pintando. Ele está construindo um caso de que você violou seu acordo de rescisão. Pode tentar recuperar sua indenização. No caminho para casa, Brandon ligou novamente. Desta vez, deixei cair na caixa postal. Quando ouvi mais tarde, seu tom havia mudado completamente. Clayton, acho que houve um mal-entendido. Valorizamos tudo o que você construiu aqui. O conselho me autorizou a lhe oferecer um cargo de vice-presidente sênior. Título melhor, pacote melhor do que antes. Me ligue de volta. Devemos conversar. Naquela noite, Daniel Thompson ligou. Ele era CEO da Summit Ridge Outfitters, uma concorrente menor que tentou me recrutar 2 vezes ao longo dos anos. Soube do que aconteceu na Northrise. Ele disse que a perda deles. Minha oferta ainda está de pé, mas gostaria de adoçá-la. Vice-presidente sênior, participação acionária e controle total sobre o relacionamento com seus clientes. Eu disse a ele que precisava de alguns dias para considerar todas as minhas opções. Naquela noite, recebi um e-mail de o departamento jurídico da Northrise alegou que eu estava violando os acordos de não solicitação. A linguagem era ameaçadora, sugerindo litígio se eu não parasse de interferir nos relacionamentos da empresa. Encaminhei a mensagem para um amigo advogado sem hesitar. Comentário. Na manhã seguinte, tive minha resposta. Meu amigo advogado, Paul Henderson, ligou cedo. Essa ameaça legal é superficial. Ele disse, eles estão tentando intimidar você, mas eu li seu contrato. Você nunca assinou um acordo de não solicitação. A cláusula de não concorrência padrão apenas impede você de se juntar a um concorrente por 6 meses. Não impede os clientes de te seguirem. Lembrei-me de ter assinado esse contrato 14 anos atrás, em uma era diferente da empresa. O antigo CEO tinha sido direto. Isso apenas impede você de fazer nosso treinamento e trabalhar imediatamente para a concorrência. Nada sobre relacionamento com clientes. Então, eu não fiz nada de errado legalmente. Nada. Na verdade, se eles insistirem nisso, podemos entrar com uma ação por demissão injusta. A natureza abrupta, a falta de um plano de transição para um líder sênior. Os tribunais não veem isso com bons olhos. Agradeci e desliguei no momento em que recebi um e-mail de Janice, da Northrise. Assunto: você deveria saber disso. Ela anexou uma apresentação interna de 2 semanas antes da minha demissão. Brandon havia planejado uma reestruturação completa. O plano incluía eliminar meu cargo independentemente do desempenho, substituir funcionários experientes por recém-formados mais baratos e aumentar os preços para clientes de longa data em 15% após a renovação dos contratos. Uma observação no slide 12 dizia: o modelo de negócios dependente de relacionamento apresenta um risco significativo. É preciso fazer a transição para um modelo dependente de sistema para maximizar as margens. Eles não me demitiram porque eu estava fracassando. Eles me demitiram porque eu estava tendo sucesso de uma forma que não se encaixava na visão deles. Mais perturbadora era uma lista de metas de redução de equipe. Keith, Janice e outros 3 da minha divisão estavam marcados para demissão assim que eu saísse. Imprimi o documento e sentei-me com ele à mesa da cozinha. Jennifer leu por cima do meu ombro. Eles estavam planejando desmantelar tudo que você construiu, disse ela baixinho. E culpar-me por qualquer consequência, acrescentei. Meu telefone vibrou. Outra mensagem do Brandon. Reunião do conselho amanhã. Preciso discutir a reconciliação o mais rápido possível. Por favor, ligue. Desliguei o telefone e olhei para a apresentação novamente. O último slide mostrava a receita projetada após todas as mudanças. Margens 22% maiores, supondo que todos os clientes permanecessem, apesar dos aumentos de preços e reduções de serviços. Era um castelo de cartas. Liguei para o Daniel, da Summit Ridgeback. Estou interessado na sua oferta com uma condição, eu disse. Quero trazer minha equipe principal, 5 pessoas no total. Pronto. Ele respondeu sem hesitar. Quando você pode começar? 2 semanas. E vou precisar de cartas de oferta oficiais para todos nós hoje. Naquela noite, liguei para o Keith, depois para Janice e depois para os outros. Expliquei tudo. A demissão, o plano de reestruturação, os nomes deles na lista de cortes.
Contei a ele sobre a oferta da Summit Ridge. Todos os 5 concordaram imediatamente. Dormi melhor naquela noite do que desde a demissão. Não retornei as ligações nem os e-mails do Brandon. Em vez disso, agendei reuniões com nossos principais clientes, não para roubá-los, mas para me apresentar como amigo. Encontrei a Diane, da Suncoast, para almoçar perto do escritório dela. Não vamos renovar com a Northrise, ela disse antes mesmo de fazer o pedido. A questão é para onde vamos agora. Não posso solicitar seus negócios agora, expliquei. Legalmente, preciso ter cuidado. Ela sorriu. Eu entendo. Mas, hipoteticamente, se você estivesse trabalhando em algum lugar que oferecesse serviços semelhantes, teríamos muito interesse em acompanhá-lo. No final da semana, tive conversas semelhantes com todos os 5 principais clientes. Nenhum recebeu ligações do Brandon ou de qualquer outra pessoa da Northrise tentando salvar o relacionamento. Enquanto isso, a Summit Ridge enviou cartas formais de oferta à minha equipe. Um por um, eles apresentaram suas demissões na Northrise. Na segunda-feira seguinte, Brandon apareceu na minha casa sem avisar. Eu estava na garagem trabalhando no meu velho Chevy quando ele entrou na garagem com sua Mercedes. Precisamos conversar, Clayton, disse ele, com a ansiedade estampada no rosto. Isso já foi longe demais. A diretoria está me pressionando. Membros importantes da equipe pedindo demissão, clientes ameaçando ir embora. Parece desafiador, respondi, limpando as mãos em um pano. Infelizmente, aceitei uma posição em outro lugar. Seu rosto corou. Você está se juntando a um concorrente. Isso viola sua cláusula de não concorrência. A Summit Ridge não está na lista de restrições do meu contrato. Paul Henderson confirmou ontem. Você está falando com advogados agora. Clayton, seja razoável. Seja lá o que eles oferecerem, nós superaremos. Fechei o capô da minha caminhonete. Não se trata de dinheiro, Brandon. Nunca foi. Então o que você quer? Diga. Olhei para ele diretamente pela primeira vez. Eu queria respeito por 14 anos construindo algo valioso. Eu queria uma conversa, não uma demissão de 10 minutos. Eu queria minha equipe protegida, não alvo de eliminação para preencher alguma planilha. Sua expressão mudou quando ele percebeu que eu sabia sobre o plano de reestruturação. Era apenas um rascunho, um exercício de planejamento de cenários. Adeus, Brandon. Passei por ele em direção à minha casa. O conselho vai lutar contra isso. Ele gritou atrás de mim. Vamos processar você, Summit Ridge. Todos os envolvidos. Virei-me para trás uma última vez. Você pode tentar, mas antes de tentar, pergunte a si mesmo o que custará mais aos acionistas. Me deixar ir embora em silêncio ou uma batalha judicial pública explicando por que todos os seus principais clientes e talentos saíram simultaneamente. Ele não tinha resposta para isso. Uma semana depois, comecei na Summit Ridge. 2 semanas depois, meu período de não concorrência terminou. Em um mês, 4 dos nossos 5 principais clientes da Northrise assinaram novos contratos com a Summit Ridge, solicitando-me especificamente como gerente de contas. Nunca liguei para mais ninguém na Northrise. Nunca falei mal da empresa em público. Não precisei. 6 meses depois de entrar na Summit Ridge, eu estava revisando os números trimestrais no meu novo escritório quando Daniel bateu à minha porta. Você talvez queira ver isso, disse ele, colocando seu tablet na minha frente. Era uma notícia financeira sobre a Northrise Apparel. A manchete dizia, CEO Brandon Kerr renuncia em meio a déficit financeiro. O artigo detalhava como a Northrise havia ficado 18% abaixo das projeções trimestrais. A divisão leste, meu antigo território, viu quase 40% de seus negócios evaporarem. O conselho aceitou a renúncia de Brandon, com efeito imediato. Devolvi o tablet sem comentários. Você não parece surpreso, observou Daniel. É difícil construir relacionamentos em planilhas, respondi. Naquela tarde, recebi uma mensagem no LinkedIn de Thomas, CFO da Northrise. O conselho se reunirá amanhã para discutir estratégias de recuperação. Seu nome foi mencionado. Você consideraria uma conversa? Não respondi. Em vez disso, finalizei nossa apresentação trimestral para Suncoast Financial. Nossa equipe havia entregue seus novos uniformes corporativos com 2 semanas de antecedência. O feedback foi extremamente positivo. Diane já havia nos apresentado a outros 2 clientes em potencial em sua rede. No dia seguinte, Jerry Campbell ligou. Achei que você gostaria de saber. O Kestrel Group está tentando vender a Northrise.
As ações caíram 22% desde que você saiu. Quem está comprando? É isso. Ninguém interessado ainda. Dizem que eles estão tentando entrar em contato com você por canais indiretos. O conselho acha que você é o único que pode estabilizar o relacionamento com os clientes. Agradeci a Jerry pela informação e voltei ao trabalho. Mais tarde, levei minha equipe para almoçar para comemorar nossos 2 primeiros trimestres consecutivos de crescimento. Keith mostrou esboços para uma nova linha de produtos. Janice compartilhou atualizações sobre o feedback dos clientes. Discutimos os planos de expansão da Summit Ridge. Ninguém mencionou a Northrise. Naquela noite, recebi um e-mail direto de Eleanor Barnes, presidente do conselho da Northrise. Clayton, a situação se tornou insustentável. Cometemos um grave erro de julgamento. Você consideraria retornar como CEO? Autonomia completa, participação acionária significativa no conselho. Diga seus termos. Fechei meu laptop sem responder. Na manhã seguinte, convoquei uma reunião com minha equipe na Summit Ridge. Fui abordado sobre retornar à Northrise. Disse claramente. Queria que todos vocês soubessem disso primeiro. Estou recusando a oferta. Keith assentiu. Imaginei que eles tentariam eventualmente. Janice sorriu. Tarde demais. Exatamente. Eu disse, estamos construindo algo melhor aqui. Naquela tarde, enviei um breve e-mail para Elaner. Agradeço a oferta, mas devo recusar. Estou comprometido com meu cargo atual. Desejo o melhor para a Northrise daqui para frente. 3 dias depois, a notícia foi divulgada. A Summit Ridge Outfitters havia adquirido a divisão leste da Northrise Apparel em uma compra estratégica de ativos. O comunicado à imprensa destacou a mudança como uma forma de reunir talento-chave com relacionamentos já estabelecidos com clientes. Daniel negociou o acordo discretamente, pagando centavos por dólar pelo que antes era joia da coroa da Northrise. A diretoria não tinha escolha. Era vender para nós ou vê-la entrar em colapso total. Nunca precisei revidar diretamente. O mercado fez isso por mim. 1 ano após minha demissão da Northrise, passei de carro pelo antigo escritório da Divisão Leste. O logotipo da Summit Ridge agora estava pendurado onde antes ficava a placa da Northrise. O prédio parecia o mesmo, mas tudo lá dentro havia mudado. Recontratamos alguns funcionários que haviam sido demitidos durante a breve gestão de Brandon. Recuperamos mais 3 relacionamentos com clientes que haviam se deteriorado após minha saída. A divisão agora gerava mais receitas sob a Summit Ridge do que jamais havia gerado sob a Northrise. Estacionei do outro lado da rua e observei os funcionários saindo para o fim do dia. Rostos familiares se misturavam a novos. Pareciam felizes, engajados, determinados. Quando cheguei em casa, Jennifer estava na cozinha preparando o jantar. Passei pelo antigo escritório hoje. Contei a ela. Ela observou minha expressão. Nostalgia ou encerramento? Encerramento. Acho. Respondi. Você sabia que fazenda exatamente 1 ano? Ela assentiu. Eu me lembrei. Foi por isso que fiz seu prato favorito hoje à noite. Durante o jantar, Dylan ligou de Seattle para contar novidades sobre um grande projeto que seu escritório de arquitetura havia conquistado. Como está indo o novo emprego, pai? Perguntou ele. Ótimo. Construindo algo. Isso vai durar, respondi. As mesmas palavras que usei por 14 anos na Northrise. Mas, desta vez, eu sabia que era verdade. Mais tarde naquela noite, recebi uma mensagem de Jerry Campbell. As divisões restantes da Northrise tinham acabado de ser adquiridas pelo Gravora Group. Tudo limpo, nada sobrou da empresa original. Larguei o telefone e fui para o deck. O ar da primavera estava quente, cheio de possibilidades. Pensei em Brandon, me perguntei brevemente o que ele estaria fazendo agora. Esperava que ele tivesse aprendido alguma coisa, embora duvidasse. Pensei em todos aqueles anos construindo pontes para uma empresa que não os valorizava. As noites mal dormidas, os jantares em família perdidos, as férias adiadas. Os sacrifícios tinham sido reais, mas também eram os relacionamentos que construí. No final, esses relacionamentos me seguiram, não porque eu pedi, mas porque construímos algo autêntico juntos. Nenhuma planilha poderia capturar esse valor. Nenhuma reestruturação poderia apagá-lo. Na manhã seguinte, cheguei cedo à Summit Ridge. Revisei nossas projeções trimestrais, agora 30% acima da meta. Verifiquei nossos números de retenção de clientes, 97%, o maior da história da empresa. Daniel passou no meu escritório.
O conselho aprovou sua proposta, disse ele. O programa de propriedade dos funcionários começa no próximo trimestre. Keith e Janice liderarão a equipe de implementação. Concordei. Eles farão direito. Sabe, disse Daniel, encostado no batente da porta. Quando tudo isso começou, pensei que estávamos apenas contratando um executivo talentoso e alguns relacionamentos lucrativos com clientes. Não percebi que estávamos contratando uma maneira completamente diferente de fazer negócios. Relacionamentos acima de transações, respondi. Sempre. Depois que ele saiu, abri a gaveta da minha mesa e tirei o troféu de pesca que a Vector Properties havia me dado anos atrás. Coloquei-o na minha prateleira ao lado de novas fotos da minha equipe em Summit Ridge. Eu não precisava de vingança. Não precisava de vindicação. Eu só precisava construir algo que durasse. Desta vez, eu consegui.